Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nos vastos corredores de uma das maiores empresas de tecnologia de Nova York, Marcos, um zelador negro, empurrava seu carrinho de limpeza como de costume. Ninguém realmente o notava. Os gerentes mal o cumprimentavam, muitas vezes com um sorriso educado ou um aceno de cabeça, mas nunca com respeito genuíno. Mesmo assim, Marcos sabia que seu papel, humilde aos olhos de todos, era essencial. Ele garantia que o lugar permanecesse impecável, silencioso e funcional. Ao lado dele, seu filho Jason, sentado na beira da escada que levava aos escritórios dos engenheiros, observava. Jason não era como os outros adolescentes. Aos 17 anos, ele possuía uma mente brilhante e uma curiosidade insaciável por computadores. Onde os adultos viam apenas linhas de código incompreensíveis, ele enxergava padrões, soluções, lógica oculta. Seu pequeno quarto desarrumado lembrava um laboratório secreto, telas pontilhadas de gráficos brilhantes, pilhas de manuais de ciência da computação, tablets abertos em projetos de programação que nenhum professor conseguiria acompanhar. Jason sabia que era diferente, mas crescerá em silêncio, observando o mundo através da sombra do pai, sempre consciente da distância entre eles e um mundo reluzente de COR e engenheiros corporativos. Mas naquele dia, tudo estava prestes a mudar. A empresa estava à beira do pânico. Uma falha no computador ameaçava causar um prejuízo de 100 milhões de dólares. Os engenheiros trabalhavam incansavelmente, mas todas as soluções falhavam. E foi nessa atmosfera tensa que Jason, o filho discreto do funcionário da manutenção, estava prestes a fazer algo que ninguém jamais esqueceria. Os alarmes soaram nos escritórios da diretoria. Os engenheiros mais experientes se aglomeravam em torno de telas repletas de linhas de código aparentemente indecifráveis. O lançamento do novo produto, que deveria revolucionar o mercado, estava em risco. Uma vulnerabilidade crítica ameaçava custar à empresa 100 milhões de dólares se não fosse corrigida imediatamente. O CEO, Sr. Harrison, caminhava nervosamente de um escritório para o outro. Cada segundo contava. Ele gritava ordens, fazia perguntas incisivas e lançava olhares de frustração aos engenheiros. Mesmo com toda a experiência, ninguém conseguia encontrar a solução. Os rostos estavam pálidos, as mãos tremiam. A pressão era insuportável. Enquanto isso, num canto tranquilo do saguão, Jason observava em silêncio. Ele tinha ido visitar o pai durante o horário de almoço e ouvirá falar do problema por acaso. Curioso, aproximou-se das telas sem ser notado. As linhas de código rolavam diante de seus olhos como símbolos familiares. Para ele, era como um quebra-cabeça gigante que ele poderia resolver. Sem aviso prévio, ele puxou uma cadeira e começou a digitar em seu laptop, escondido atrás do carrinho de limpeza do pai. Seus dedos se moviam com precisão, quase como se estivessem dançando. Em menos de uma hora, Jason havia identificado a vulnerabilidade, projetado uma correção e criado um algoritmo capaz não só de reparar o problema, mas também de otimizar o sistema para evitar erros futuros. Quando o Sr. Harrison finalmente percebeu, não podia acreditar no que estava vendo. Um adolescente, filho de um simples funcionário da manutenção, acabará de resolver o problema que uma equipe inteira de engenheiros experientes não conseguirá solucionar. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Então o CEO se virou para Jason, sem palavras. Sua expressão mudou da incredulidade para a admiração, e um toque de vergonha por ter ignorado aquele menino e seu pai durante todos esses anos. Como você fez isso? Gaguejou o Sr. Harrison. Jason deu de ombros com um leve sorriso nos lábios. Suponho que às vezes, as soluções vêm daqueles em quem nunca pensamos. Naquele exato momento, o mundo de Jason mudou para sempre. O adolescente invisível acabará de ser notado pelas pessoas mais poderosas da empresa, e a reação do CEO transformaria sua vida num instante. Após a façanha de Jason, o escritório do CEO parecia uma cena congelada no tempo. O Sr. Harrison, geralmente tão seguro de si, não sabia para onde olhar. Os engenheiros, enquanto isso, entreolhavam-se boquiabertos e corados de vergonha. Por horas haviam procurado a solução, e agora um adolescente, filho de um funcionário da manutenção, acabará de superá-los. O CEO deu um passo em direção a Jason. Sua voz, inicialmente hesitante, tornou-se firme, quase autoritária. Jason, você tem noção do que acabou de fazer? Você acabou de economizar 100 milhões de dólares para esta empresa. Jason, ainda calmo, respondeu simplesmente. Eu simplesmente resolvi o problema que vi. Mas para o Sr. Harrison, aquele simples comentário foi como um choque elétrico.
Ele percebeu que havia subestimado não só o garoto, mas também o potencial dos funcionários que passavam despercebidos todos os dias. Seus olhos percorreram a sala e pousaram em Marcos, o pai de Jason, que estava ocupado esvaziando um carrinho de limpeza. Uma mistura de orgulho e arrependimento cruzou seu rosto. Quantos talentos eles haviam ignorado, assim como aquele? Determinado a corrigir seu erro, o CEO chamou Jason ao seu escritório. As portas se fecharam atrás deles, e o Sr. Harrison respirou fundo. Escuta, Jason. O que você acabou de fazer é extraordinário. Quero te dar uma chance aqui na empresa. Uma oportunidade de verdade. Se você quiser, pode se juntar à nossa equipe sênior de desenvolvimento, aprender ainda mais e ter acesso aos projetos mais importantes. Jason olhou em volta, pensando por alguns segundos. Então ele sorriu. Quero ajudar, mas também quero que meu pai seja reconhecido. Não só eu. Pessoas como ele não deveriam ser invisíveis. O CEO assentiu com a cabeça, impressionado com a maturidade do garoto. Ele sabia que Jason acabará de lhe ensinar uma lição muito mais valiosa do que qualquer falha de software. O talento pode ser encontrado onde menos se espera e, às vezes, basta procurar com mais atenção. No dia seguinte, a notícia se espalhou por toda a empresa. O filho de um funcionário da manutenção havia salvado um projeto de 100 milhões de dólares. Os colegas, inicialmente céticos, começaram a aplaudir Marcos nos corredores. Pai e filho finalmente estavam sendo reconhecidos, não pelo que aparentemente faziam, mas pelo que eram capazes de realizar. Mas a história não terminou aí, porque alguns engenheiros invejosos, incapazes de suportar tal humilhação, já começavam a conspirar. Jason e seu pai teriam que navegar por um mundo onde o talento atrai tanta admiração quanto inveja. A notícia da façanha de Jason espalhou-se como fogo em palha seca. Nos corredores da empresa, as atitudes mudaram. Alguns colegas olhavam para ele com admiração, outros com uma inveja ardente. Os engenheiros mais experientes, humilhados por um adolescente, murmuravam entre si, tentando entender como um filho de um operário da manutenção poderia tê-lo superado. O Sr. Harrison, por sua vez, estava encantado e determinado a proteger Jason. Ele começou a oferecer-lhe mentoria pessoal, dando-lhe acesso aos projetos mais complexos da empresa e às reuniões estratégicas. Jason aprendeu rapidamente, absorvendo cada detalhe com uma capacidade surpreendente, sempre calmo, sempre concentrado. Mas nem todos estavam felizes. Em um escritório isolado, um grupo de engenheiros seniores invejosos começou a tramar um plano. Seu objetivo: desacreditar Jason e eliminar qualquer oportunidade que ele pudesse ter antes que sua influência crescesse ainda mais. Eles começaram a criar relatórios falsos, apontando erros imaginários em seu trabalho e espalhando boatos sobre a inexperiência do jovem prodígio. Certo dia, Jason descobriu a tentativa de sabotagem. Ele poderia ter entrado em pânico ou se irritado, mas em vez disso fez uma escolha calma, porém decisiva. Ele provaria não apenas seu gênio, mas também sua integridade. Durante várias noites trabalhou em um novo projeto, um algoritmo capaz de otimizar toda a rede da empresa, dobrando a eficiência do sistema e tornando impossível qualquer vulnerabilidade semelhante àquela que ele havia solucionado. Chegou o dia da apresentação. Os engenheiros, tomados pela inveja, esperavam que Jason fracassasse diante do CEO e de toda a equipe. Mas assim que o algoritmo foi executado, as telas exibiram dados perfeitos. Os sistemas estavam funcionando mais rápido, com mais eficiência e nenhum problema foi detectado. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. O Sr. Harrison levantou-se com o rosto radiante. Jason, você não apenas nos salvou uma vez. Você transformou a empresa. Os engenheiros invejosos baixaram os olhos, humilhados, mas obrigados a admitir a verdade. Jason, com calma e humildade, olhou em volta e disse: não é apenas mérito meu. Meu pai sempre me ensinou a trabalhar duro e a prestar atenção aos detalhes que ninguém mais vê. Naquele instante, Marcos entrou silenciosamente na sala, e o CEO fez sinal para que todos o aplaudissem. Pela primeira vez, um funcionário negro da manutenção, há muito invisível, estava sendo reconhecido publicamente por sua contribuição indireta à empresa. Mas no fundo, Jason sabia que esse sucesso era apenas o começo. Os ciúmes, as intrigas e os desafios estavam apenas começando. E ele estava pronto para enfrentá-los, com o apoio do pai e o respeito conquistado daqueles que o haviam ignorado por tempo demais. Após o lançamento bem-sucedido de seu algoritmo revolucionário, Jason rapidamente se tornou uma lenda dentro da empresa. A mídia especializada começou a se referir a ele como prodígio invisível, um adolescente capaz de superar equipes experientes.
Mas para Jason, o que mais importava era seu pai, Marcus, e o reconhecimento que ambos mereciam. Impressionado com a inteligência e maturidade de Jason, o Sr. Harrison tomou uma decisão histórica. Criou um programa de mentoria para jovens talentos, aberto aos filhos de todos os funcionários, independentemente do cargo que ocupassem na empresa. Marcus, orgulhoso, viu seu filho finalmente valorizado por seu gênio e a si mesmo reconhecido por seu papel e integridade. Os engenheiros invejosos, por sua vez, tiveram que aceitar a realidade. Jason não era apenas brilhante, era incorruptível e respeitoso, o que silenciou seus críticos. Alguns se aproximaram dele para aprender, outros deixaram a empresa, incapazes de suportar serem ofuscados por um adolescente. Certa noite, enquanto a empresa comemorava seu sucesso, Jason se virou para seu pai. Sabe, pai, tudo isso graças a você. Se você nunca tivesse me ensinado a observar, a prestar atenção e a nunca subestimar os detalhes, eu nunca estaria onde estou hoje. Marcos sorriu, com os olhos brilhando de orgulho. E nunca se esqueça, meu filho, que não importa onde você comece na vida, respeito e trabalho árduo sempre compensam no final. O CEO, ao lado deles, declarou publicamente. Hoje aprendemos uma lição importante. O talento pode ser encontrado onde menos se espera. E a integridade e a coragem sempre merecem ser recompensadas. Jason e Marcus foram celebrados como uma dupla única, um pai que criou um gênio e um filho que transformou toda uma empresa. Sua história inspirou não apenas os funcionários, mas também milhares de jovens em todo o país, mostrando que, independentemente de sua origem ou posição na sociedade, seus talentos podem mudar o mundo se você ousar revelá-los. E nos corredores da empresa, Marcus ainda empurrava seu carrinho de limpeza. Mas agora cada sorriso e cada olhar respeitoso que recebia o lembrava de que ele e seu filho haviam deixado uma marca que ninguém jamais esqueceria.